Então, dando prosseguimento aqui, nós temos, com relação à utilização de transistores bipolares em circuitos eletrônicos, julgue o item subsequente. Em tese, um transistor pode operar em três regiões diferentes: ativa, de ruptura e de saturação. Na primeira, a tensão coletor-emissor, ou seja, nessa região ativa aqui, certo? Vamos colocar o transistor bipolar aqui, onde aqui nós temos o coletor, aqui nós temos a base e aqui nós temos o emissor. Então, na primeira, a tensão coletor-emissor é praticamente constante e a corrente de coletor atinge valores muito altos, muito elevados, acarretando quase sempre a destruição do transistor. Sendo assim, a operação na região ativa deve ser evitada. Então, para esse transistor aqui, certo? Nós temos um gráfico aqui. E nesse gráfico, ele é um gráfico mais ou menos assim. Onde aproximadamente daqui para cá, nós temos a nossa região ativa, que é onde o transistor ele deve operar nessa região ativa, caso ele esteja operando como um amplificador. Aqui nós temos a região de saturação, que é geralmente quando o transistor ele opera como chave. E essa região aqui, ela que deve ser evitada, porque é a região de ruptura. Agora vamos entender como é que essa curva funciona aqui, certo? Essa curva funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui, vamos colocar aqui uma resistência e vamos colocar aqui uma fonte de tensão de, por exemplo, 12 volts. Na base também colocaremos uma resistência e vamos colocar aqui uma fonte de tensão de 12 volts também. Como é que essa curva ela opera? Em tese, ela deveria ser assim, gente, olha só. Em tese, ela deveria ser assim. Para cada corrente de base que eu colocar, vamos interpretar esse gráfico aqui. Para cada corrente de base que eu colocar, certo? Vamos considerar o beta do transistor 100, tá? Então, o beta do transistor ele é igual a 100. Então, se eu colocar uma resistência aqui de forma que a minha corrente seja 1 miliampere, 1 miliampere, certo? O miliampere vezes 100 vai dar 100 miliampere. Então, eu vou ter 100 miliampere aqui na minha corrente de coletor, pois eu tenho a minha fórmula IB vezes B é igual a IC. Sendo assim, para uma corrente de 1 miliampere, eu teria essa curva aqui. Deixa eu tirar isso daqui. E essa curva aqui, ela seria... Aqui nós temos o gráfico de IC e VCE, ou seja, a tensão de coletor-emissor, certo? Ela seria 10 miliamperes. 10 miliamperes, né? Esses plurais são complicados. Para uma corrente de 2 miliamperes, vou falar sempre miliampere, eu teria uma outra curva de 200 miliamperes. Só que na realidade não é isso que acontece.
Porque seria incrível que eu tivesse uma tensão zero aqui, uma fonte 0 volts aqui, e eu tivesse uma corrente de base de 100 mA, de 1 mA, e a minha corrente de coletor, a minha IC aqui, ó, fosse 100 mA. Seria muito incrível, vocês não acham, não? Como é que eu estaria amplificando, né? Então, este gráfico, que causa muita dúvida aí, né? Ele, na realidade, é o seguinte: eu cravo, eu fixo a minha corrente de 1 mA e vario essa tensão de 0 até um número muito alto. E aí o que é que acontece? Quando eu vou variando, primeiro, obviamente, vamos pegar o gráfico aqui apenas para a corrente de 1 mA. Então, sempre que tiver esse gráfico aqui, ó, eu vou ter que saber qual é a corrente de base que eu tenho. Esse gráfico aqui, por exemplo, é para uma determinada corrente de base, certo? Então, se eu tenho uma corrente de 1 mA, eu vou variando e é isso que vai acontecer com essa curva aqui, ó, de 10 mA. Ela vai sair do zero, certo? Vai subindo. Quando chegar em 10 mA, ela tem esse comportamento, que dá até uma subidinha, depois nós vamos ver a respeito da tensão de Early, e depois ele não aguenta e simplesmente vai para a região de ruptura, certo? Então, esse gráfico significa isso daqui, onde essa região é a região de saturação, essa região é a região ativa, que é onde o transistor deve operar, e essa região é a região de ruptura. Ou seja, se eu colocar 1000 volts aqui, vai chegar uma hora que simplesmente a minha corrente vai deixar de desobedecer isso daqui. Então a minha corrente só obedece essa fórmula na região ativa. Na região ativa. Então se eu colocar aqui 12 volts, por exemplo, né, aí eu vou estar na minha região ativa. A depender das resistências aqui, claro. Então, para amplificar, quando nós utilizamos o transistor para amplificação, geralmente nós utilizamos isso daqui na região ativa. Sendo assim, essa resposta está errada, porque ele está dizendo que a região ativa deve ser evitada. Vindo a questão aqui, nós colocamos errado. Mais uma vez eu vou repetir que nós estamos resolvendo as questões de engenharia eletrônica no grau concurso, perdão, para o tópico 3 de engenharia analógica na engenharia eletrônica. Ou seja, nós vamos resolver todas as questões do CESP, SEBRASP, a respeito de engenharia eletrônica. Como é que eu faço para conseguir isso? Eu venho no que concurso, assino, né? Se eu quiser, venho em disciplinas, que está aqui, coloco o meu E, vou achar 40 disciplinas com E, na segunda página eu vou achar engenharia eletrônica, vou clicar aqui e nós estamos começando daqui, pois na Petrobras nós não vamos ter o tópico de PLC e programação ladder, ou ladder, tá? Então nós estamos começando por aqui, ó. Tópico 3, engenharia. Depois vamos fazer amplificadores, diodos, transistores,
álgebra booleana e absolutamente tudo isso daqui, que caia na Petrobras. Engenharia de áudio e telecomunicações. Então vamos ver todas as questões a respeito do tópico de engenharia eletrônica que caem. No entanto, estamos aqui no tópico 3, clicamos em questões, filtramos a banca. Perceba que nesse tópico 3 nós temos várias questões, 556, porém quando nós filtramos para a banca CESP e Sebrasp, eu me perdi aqui, porque toda vez que eu aperto o P ele para de gravar. Bom, eu realmente não sei onde eu me perdi. Eletrônica não. Enfim, nós vemos aqui no tópico 3, eletrônica analógica, na matéria de eletrônica, de engenharia eletrônica. Questões, são 556 questões. E quando eu coloco aqui a banca, eu coloco CESP. Toda vez que eu escrevo P aqui, ele para. Então eu parei aqui, tá? CESP. Pronto. CESP, Sebrasp, filtrar. E aí nós vamos resolver todas essas 191 questões desse tópico e todos os tópicos. Esse vai ser o nosso telhado. Ou seja, essa questão está errada. E vamos passar para as seguintes questões. Essa nós já fizemos. Já fizemos. E agora vamos para essa questão aqui.